Olá você, bem-vindos ao Pense Verde. No programa de hoje vamos falar de uma ideia ecologicamente correta que faz toda a diferença na hora de construir. Você já ouviu falar no tijolo ecológico? Se não, fica ligado. Vamos falar também de um dos maiores crimes ambientais da atualidade. Eu estou falando do tráfico de animais silvestres. Fica ligado que o Pense Verde já começou! A ideia é de um produto sustentável, com alta qualidade e com uma maior durabilidade. Entre as inúmeras vantagens do tijolo ecológico, uma economia de 100% no uso de madeiras, além de uma obra mais limpa e sem entulhos. Atualmente, a utilização de produtos que diminuem a degradação do meio ambiente está cada vez mais comum. Empreendimentos vêm surgindo e nos mostrando soluções ecológicas e inovadoras. Uma delas são os tijolos ecológicos. O tijolo é ecológico porque durante o processo de fabricação não há desmatamento e nem queima de carvão, não lançando assim resíduos tóxicos no meio ambiente. Estou aqui com Messias Brandão, empresário. Ele é pioneiro das empresas que produzem tijolos ecológicos. Oi, Messias, tudo bom? Tudo bem. Explica pra gente como é feito, da onde surgiu a ideia de construir tijolos ecológicos e há quanto tempo você trabalha no ramo? Certo. A ideia ela nasceu, digamos assim, em setembro de 2012, que foi quando eu e meu outro sócio, que é meu pai, que é o César Brandão, a gente foi na Feira do Empreendedor que teve aqui no centro de eventos e a gente conheceu o maquinário, né? E quando a gente fez uma pesquisa nesse período, a gente viu que não tinha nenhuma fábrica aqui no Ceará. Então, quando a gente estudou a possibilidade de abrir a empresa aqui, a gente finalizou com essa ideia fazendo a compra da prensa, né? Então, a partir daí, depois de adquirir a prensa, a gente foi no Mato Grosso do Sul fazer a capacitação na fabricação de tijolos ecológicos e na manutenção de maquinário também, que é bem importante essa parte. E daí então a gente trouxe ela para cá, para Fortaleza, e começou a fabricar, né? A gente passou por um período de adaptação para até começar a comercializar. Bacana. Messias, a gente sabe que existem vários tipos de tijolos ecológicos. Explica pra gente um pouquinho qual é a diferença do seu tijolo ecológico para os outros. Certo. Realmente existem vários tipos de tijolos ecológicos. O que a gente fabrica aqui no Ceará é o de solo e cimento. Então, mas já ouvi falar que existem tijolos ecológicos da cana-do-açúcar, do bagaço do coco. Tem alguns tijolos também que são ecológicos, mas são baseados e utilizam aquele material de construção que é reaproveitado. Então, existem vários segmentos de tijolos ecológicos. O que a gente fabrica atualmente é esse de solo e cimento. E qual é o diferencial, né, o custo-benefício? Por que as pessoas têm que adquirir um tijolo ecológico, os benefícios que elas podem ter em relação ao convencional, né, o tijolo de cerâmica? Isso. Geralmente tem o costume de dizer que uma das coisas que mais conquista o cliente, além da estética do tijolo, é o custo-benefício. Por quê? Porque utilizando um tijolo ecológico, você reduz a sua obra em até 30% de custos. Então, o custo ele é reduzido em até 30%. O que conquista também mais ainda o cliente. Tirando algumas outras vantagens que o tijolo também tem, como a termoacústica, a questão da redução do tempo de obra. Então, mas o que realmente conquista o cliente é a questão da aparência dele, que é da estética, né? E também do custo-benefício. Para a gente fabricar o tijolo, ele é feito realmente só de solo e cimento. 80% de barro, que é um barro daqui do Ceará que a gente tem, e 20% de cimento. Então, com essa mistura, ele é prensado numa máquina e ele é fabricado. Para fazer a construção utilizando esse tipo de material, você basicamente vai utilizar só ferro e concreto, mais o tijolo ecológico. Porque, como ele faz a redução de outros tipos de acabamento, porque ele já tem um acabamento fino, numa obra de uma casa, digamos assim, você vai realmente utilizar só o tijolo ecológico, o ferro e o concreto. São basicamente esse tipo de material para levantar uma casa. Bacana. Então, mas ele pode ser utilizado em qualquer tipo de construção, né? De prédios, casas, empresas, qualquer... Ou existe existe uma empresa que utiliza mais especificamente esse tipo de tijolo? Não, ele facilmente pode ser substituído pelo de cerâmico, não tem problema. Algumas observações que devem ser consideradas é que se você for fazer um prédio, por exemplo, tem muita gente que às vezes acredita que por ele ser estrutural, que ele é de encaixe, você não precisa fazer um certo tipo de estrutura diferenciada. Mas não, em questões de certos tipos de estrutura, como prédio, casas de mais de 2 andares,
você realmente precisa fazer aquela estrutura convencional. Mas casas, você pode construir as colunas de segurança, todas as partes de laje, você pode fazer tudo com esse tijolo ecológico. Mas ele substitui tranquilamente o de cerâmico. Inclusive com mais outras vantagens que o outro não pode oferecer, né, no caso. Interessante. E assim, o valor, em média, mais ou menos, de um tijolo... O nosso, ele chega a ser um pouquinho mais caro do que o convencional. Por quê? Porque ele, além de ser feito numa prensa, ele possui um período de cura diferente, ele possui um tipo de cura diferente. Então a gente está repassando esse tijolo por um preço um pouquinho mais elevado do que o convencional. Mas em compensação, mesmo que ele seja um pouco diferente, um preço mais diferenciado, você ainda consegue reduzir em torno de 30% do seu custo da obra. Porque a vantagem do tijolo é deixar ele aparente. Então, eu tenho focado muito aqui no estado de popularizar ele, mas de maneira aparente. Porque não é muita vantagem você comprar um tijolo muito mais caro e você ter um acabamento do que você normalmente teria no outro, no caso, né? Então, ele é mais para esse tipo de público, que gosta de uma coisa mais rústica, gosta de uma coisa mais aparente. E assim, em relação ao tijolo convencional, ele é mais resistente, isso é fato? Ele chega a ser até 4 ou 5 vezes mais resistente do que o convencional. A gente segue umas normas da ABNT que fala justamente sobre isso. O mínimo que a norma pede é de 2 MPa de resistência. A gente atualmente está fabricando um tijolo que chega a ser de 3 a 4 MPa de resistência. Então, ele já está acima da média, o que na média já é uma resistência muito boa. Então, o que a gente está fabricando é focando realmente na qualidade e principalmente na resistência. Interessante. E assim, as pessoas, algumas já podem ter pesquisado como é realmente feito o processo. Especificamente, é uma máquina, né? Se utiliza de uma máquina para fabricar o seu tipo de tijolo. Isso. Explica pra gente como é que é feito esse processo da cura. O pessoal de casa talvez não saiba exatamente como é feito. O processo de fabricação, ele é feito numa prensa hidráulica, certo? E essa prensa, ela chega a prensar em torno de 6 toneladas por tijolo. Então, ela tem uma prensa muito forte, né? E o período de cura, ele é diferenciado do convencional, por isso que ele se torna ecológico. Quando você faz o tijolo na prensa, ele passa por um período de cura durante 7 dias, onde é feita uma molhagem durante 3 vezes por dia, para que esse tijolo ele realmente tenha a resistência correta. Então, quanto mais você molha, mais o cimento vai ficando mais resistente, dando o acabamento final do tijolo. Depois desse período de 7 dias, você já pode utilizar esse tijolo na obra. Mas o período de secagem dele é durante 21 dias. Messias, você pode mostrar pra gente os tipos de tijolos que você fabrica? Claro. Vou te convidar para ir no nosso laboratório ali, onde eu tenho os 3 tipos de material que eu fabrico atualmente e também falar um pouco sobre o modo construtivo. Estamos aqui no laboratório do Messias, onde ele fabrica os tijolos e ele vai nos mostrar aqui qual a diferença desses 3 tijolos para a sua utilidade. A gente pode perceber que ele realmente esteticamente é bem bonito e bem pesado do que o convencional, bem mais pesado, eu tô percebendo aqui, Messias. Isso. E explica pra gente o tamanho, eles têm o mesmo tamanho, como é? Isso. Todos os nossos tijolos são fabricados de maneira padronizada. Todos eles têm 25 centímetros de comprimento, 7 centímetros de altura e 12,5 centímetros de largura. Esse que você está segurando é o tijolo padrão, que é o que você vai utilizar mais na estrutura da casa. A gente também está fabricando esse daqui, que é o tijolo canaleta, que ele serve para você passar as cintas de amarração, porque ele é vazado. Então você faz as cintas de segurança com ferro e concreto nas casas. E ele também serve para você passar de maneira horizontal a instalação elétrica e hidráulica, que você passa os dutos por aqui, para você fazer a amarração assim, sem precisar quebrar, no caso. E também o meu tijolo, que ele é a metade do que você está segurando. Ele é utilizado para fazer os acabamentos de portas e janelas. E quando você começa a fazer a fiada do tijolo, vai ter uma hora que vai sobrar um pedacinho. E você utiliza esse meio tijolo para poder justamente completar a fiada do tijolo. Interessante, né? A gente pode perceber que tem um diferencial que está na cara, assim, que é esses buracos, que são os dutos, né? Isso. Qual a utilidade desses dutos? Os dutos, eles só vêm agregar valor ao tijolo. Tanto ele serve como uma qualidade, uma vantagem termoacústica. Por quê? Porque nos dias quentes fora, por dentro ele vai esfriar, deixar uma temperatura mais ambiente. Quando
por fora está frio, por dentro também fica uma temperatura mais ambiente. Porque o ar entra no duto e o ar quente sai. E assim também acontece quando está nos dias frios, né? E ele também serve para poder passar a instalação elétrica e hidráulica também. Quando você vai construir, você vai fazer a sua casa de tijolo ecológico, você vai ter alguns pontos que ele é utilizado para passar a parte elétrica e em outros pontos para poder passar a parte hidráulica. E a principal funcionalidade dele é para utilizar como colunas internas, que quando você constrói uma casa, você precisa fazer as colunas de sustentação. Então você, por dentro dos dutos, coloca ferro e concreto para poder fazer as colunas de maneira interna, sem precisar fazer aquela coluna de concreto externa, sem precisar quebrar para poder fazer uma coluna interna, então ele também tem essa funcionalidade. Então essa fiação, esses ferros podem ser demonstrados aqui. Isso. A gente tem uma maquete que a gente tem uma maneira mais explicativa de poder falar, onde você utiliza, aqui nessa maquete tem os 3 tipos de tijolos que eu estou fabricando. Tem o tijolo padrão, tem o tijolo canaleta e tem os meus tijolos nas pontas, né? Você vê, Tatiana, que aqui nas pontas é onde tem as colunas internas. Então, por essas colunas aqui, que são as colunas de sustentação, elas passam ferro e concreto. E aqui é coberto com cimento. Isso, né? porque quando você passa a coluna, ela é feita do chão ao teto, a coluna interna, né? Você também vê que tem um tijolo canaleta. Aqui você tem exemplos de concreto e ferro que você pode utilizar, exemplos também de parte elétrica e também de parte hidráulica, certo? Então ele também tem essa funcionalidade como eu estava explicando anteriormente. E tem o meu tijolo, que ele é feito para acabamento. Então quando chega num ponto de portas ou janelas, você utiliza o meu tijolo para poder complementar a fiada da construção. Então você já explicou mais ou menos como é que é a função termo, né? Isso. E a função acústica? Ele tem uma redução, tem uma espessura maior e também tem os dutos, como ficam bolsões de ar, ele reduz em torno de 40% os ruídos do lado externo. Então, você feito uma casa de tijolo ecológico, você tem uma redução de barulho em torno de 30% a 40%, é uma média, mais ou menos. Messias, a parte da cerâmica, onde a torneira está instalada, qual é a função dela? Existe outra vantagem do tijolo em relação à cerâmica? Isso. Outra vantagem de utilizar o tijolo ecológico qual é? Que todo tipo de acabamento que você for fazer na casa, você pode aplicar diretamente no tijolo, como o caso da cerâmica. Normalmente o padrão de uma casa construída com outro material é que você faça o reboco e em seguida você aplica a cerâmica. Já o tijolo ecológico não, você pode aplicar diretamente o tijolo na cerâmica, o que vai reduzir o custo, vai reduzir o tempo de obra e outras vantagens. Isso também se enquadra tanto em pintura como acabamento de rejunte, tudo é aplicado diretamente no tijolo, sem precisar um outro acabamento anterior, né, como normalmente você tem na construção de tijolos de cerâmico. Outra inovação que anda lado a lado com os tijolos ecológicos são as estruturas modulares, que são mais rápidas de construir, poupando tempo e a longo prazo dinheiro. O benefício real de construir com tecnologia modular não é apenas a velocidade da construção, mas também a qualidade superior. Messias nos mostra como é feito o encaixe das construções modulares. Você vê, Tatiana, que aqui em cima tem a saída macho e aqui embaixo tem a entrada fêmea, onde um tijolo ele vai encaixar no outro, de maneira exata. Ó. Por isso que a gente tem costume de chamar que é uma construção modular, porque assim como aquele brinquedinho que a gente tem na infância, ele é de encaixe, o que reduz tanto o tempo de obra, como principalmente reduz o custo, que você vai ter menos pedreiros trabalhando, e também a questão do acabamento, que você vê que um encaixe no outro já tem um acabamento liso. Para quem tiver interesse em saber mais sobre os tijolos ecológicos, a empresa responde dúvidas frequentes sobre o produto, através da plataforma online, onde também dispõe diversas informações e o orçamento para se obter o produto. Fica ligado que após o intervalo vamos falar de um dos maiores crimes ambientais da atualidade, o tráfico de animais silvestres. Pense Verde, volta já!